Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Isso é um clássico de tabacaria, é uma das frases célebres de Álvaro de Campos. Agora eu vou recitá-lo e fica comigo que com certeza você vai gostar. Olá, bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou a professora Ana Maria e hoje eu trago uma novidade para vocês. 2 livros de Fernando Pessoa e seus heterônimos, no caso Álvaro de Campos. Neste primeiro livro dele, Poesia Completa de Álvaro de Campos. Ele é extenso, maravilhoso. E eu vou trazer e vou recitar para vocês Tabacaria. E o que tem aqui? Tabacaria, além de ser um dos clássicos, né? Um dos melhores poemas de Álvaro de Campos, um dos mais conhecidos. O que tem em comum com este livro aqui, que também é Fernando Pessoas e outros. Pessoas, no caso, não outras pessoas, porque outros Fernandos Pessoas, vamos dizer assim, porque são os seus heterônimos. E também tem Tabacaria aqui, só que em HQ. Então essa é a novidade, vou mostrar para vocês também. Vou abrir agora e é de Gazelle, tá bom? Depois eu ponho toda a descrição para vocês aqui abaixo. E mostrando então Tabacaria, tá logo no começo. Ó, Tabacaria Fora de Mim, Álvaro de Campos, começa assim. E depois começa a HQ, né? História em quadrinho. E eu tenho de literatura, história em quadrinho, inclusive uma playlist, vou deixar abaixo para quem gosta, o passo a passo, tá? Que faz parte da literatura e eu gosto bastante. Não é só infanto-juvenil ou juvenil, mas também pro Fundamental 2, ou para quem aprecia, como eu, né? Adulto que gosta também de HQ. Então vale super a pena. Depois eu vou mostrar um passo a passo, eu deixo no final as fotos para vocês. E agora vamos à Tabacaria de Fernando Pessoa. Eu quero antes fazer um adendo no que está no final deste livro aqui, Poesia Completa, né, de Álvaro de Campos, que é um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Vou ler para vocês o que está aqui atrás, antes de eu recitar o poema Tabacaria. Álvaro de Campos era o heterônimo mais escandaloso e febril de Fernando Pessoa. Lembrando que cada um tem datas de nascimento e morte diferentes, tipos de escritas diferentes também e personalidades diferentes, como aqui está dizendo, né, sobre Álvaro de Campos. A data de nascimento, como eu disse, também é diferente de Fernando Pessoa. Seria um outro dele mesmo, né? 1888 e 1935, nascimento e morte. O poeta português dizia que os versos de Campos lhe ocorriam quando ele sentia um impulso indefinível para escrever. Sua poesia é explosiva, pôs abaixo as formas tradicionais do lirismo. Lirismo é a voz que fala no poema, aquela voz que fala com sentimento, né? E da poesia parnasiana e simbolista. São duas fontes tradicionais, né? Também da literatura, da artes, da parte escrita, né? Que é o parnasianismo e o simbolismo. Alguns dos mais conhecidos versos do heterônimo expressam essa crise artística e da identidade do homem moderno. Então, abre aspas, o trecho que eu vou ler agora é o comecinho do trecho de Tabacaria, olha que interessante, está no final deste livro aqui. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Isso é um clássico de tabacaria, é uma das frases célebres de Álvaro de Campos. Agora eu vou recitá-lo e fica comigo que com certeza você vai gostar. Tabacaria, poema 75, da página 287.
Deixo a descrição abaixo para vocês. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto, de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubesse quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte e por humildade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. E não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira da carruagem de um comboio e uma partida epitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria, do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo, como não fiz propósito nenhum. Talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou? Ser o que penso, mas penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode haver tantos. Gênio, neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonhos gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe? Nenhum, nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas? Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Em quantas maçadas e não maçadas no mundo não estão nesta hora gênios para si mesmos sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas, nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente? O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais do que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou e talvez serei sempre o do Massada,
ainda que não morre nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta. E cantou a cantiga do infinito numa capoeira. E ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrama minha natureza sobre a cabeça ardente, o sol, a chuva, o vento que me acha o cabelo, e o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos e ele é opaco. Levantamo-nos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a Terra inteira, mais o Sistema Solar e a Via Láctea e o indefinido. Come chocolates, pequena, come chocolates. Olha que não há mais metafísica do mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais do que confeitaria. Come, pequena, suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes, mas eu penso, e ao atirar o papel de prata, que é a folha de estanho, deito de tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei. A caligrafia rápida destes versos, pórtico partido para o impossível, mas ao mesmo consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas, nobre ao menos no gesto largo com que atiro. A roupa suja que sou enrolo para discurso das coisas e fico em casa sem camisa. Tu que consolas, que não existe e por isso consolas, ou deusa grega, concebida como estátua que fosse viva, ou patrícia romana, impossivelmente nobre e nefasta, ou princesa de trovadores, gentilíssima e colorida, ou marquesa do século XVIII, decotada e longínqua, ou cocote célebre do tempo dos nossos pais. Ou não sei que, moderno, não conheço bem o que. Tudo isso, seja o que for, que sejas. Se pode inspirar, que inspire. Meu coração é um balde despejado. Como os que invocam espíritos, invoco. A mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem e tudo que me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isso é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje, só por não ser eu. Olho a cada um dos andrajos e as chagas e a mentira e penso, talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces, porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenha existido apenas como um lagarto a quem cortam o rabo. E que é rabo para quem do lagarto remexidamente. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não fiz.
O dominó que vesti era errado. Conhecendo-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando a tirei e a vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-me como coisa que eu fizesse, e não ficasse sempre defronte da tabacaria, defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo, como um tapete em que um bêbado tropeça, ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olho-o com desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. E ele deixará a tabuleta e eu deixarei versos. A certa altura morrerá a tabuleta também e os versos também. Depois de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta gigante em que tudo se deu, e outros satélites e outros sistemas, qualquer coisa como gente. Continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa defronte da outra, sempre uma coisa tão inútil como a outra, sempre o impossível tão estúpido como o real, sempre o mistério do fundo tão certo como o sono do mistério da superfície, sempre isto ou sempre outra coisa, ou sempre uma coisa nem outra. Mas um homem estava na tabacaria para comprar tabaco? E a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Semi-ergo-me enérgico, convencido, humano, e vou tensionar escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los, e saboreio no cigarro a liberdade de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria, o gozo no momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois deito-me para trás da cadeira e continuo fumando, enquanto o destino conceder, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isso, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem saiu da tabacaria, metendo troco na algibeira das calças. Ah, conheço-o. É o Esteves sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me adeus. Gritei-lhe adeus, ó Esteves, e o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança, e o dono da tabacaria sorriu, sem sequer querer,
E se soubéssemos? Os grandes homens saindo dos homens vulgares. O sargento acaba imperador por transições imperceptíveis, em que se vai misturando o conseguimento com o sono do que se consegue a conseguir. E o caminho vai por degraus visíveis depressa. Ai dos que deste o princípio vem o fim. Ai dos que aspiram a saltar a escada. O conquistador de todos os impérios foi sempre ajudante de guarda-livros. A amante de todos os reis, mesmo dos já mortos, é mãe, séria e carinhosa. Se assim como vejo os corpos por fora, visse as almas por dentro. Ah, que penitenciária os desejos, que manicômio o sentido da vida. Espero que você tenha gostado. Um super beijo e até um próximo vídeo. História em quadrinho, história em HQ, de Fernando Pessoa. Eu vou mostrar agora a Tabacaria. Esse livro que eu estou mostrando, essa capa, é de Gazelli e o roteiro é de Davi Fazzolari, a segunda edição, e a editora é Saraiva. Tabacaria Fora de Mim, de Álvaro de Campos. Não sou nada. Nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Daí para o mistério de uma rua, cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Não tive mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou, ser o que penso, mas penso tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode haver tantos. Gênio, neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonho gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão estrumes de tantas conquistas futuras. Não creio em mim, em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Enquanto as maçardas e não maçardas no mundo não estão nessa hora gênios para si mesmos sonhando, conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos e ele é opaco.
Levantamo-nos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é terra inteira. Mas o sistema solar e a Via Láctea e o indefinido. Come chocolates, pequena, come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que é a folha de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Vivi, estudei, amei até cri, e hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência, por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que sou sublime. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olho-o com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta, eu deixarei os versos. A certa altura morrerá a tabuleta também e os versos também. Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isso se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas, sempre uma coisa defronte da outra, sempre uma coisa tão inútil como a outra, sempre um impossível tão estúpido como o real, sempre um mistério tão fundo, tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isso ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Semi-ergo-me, enérgico, convencido, humano, e vou tensionar escrever estes versos em que digo o contrário. Se eu casasse com a minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isto, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem saiu da tabacaria, metendo troco na algibeira das calças? Ah, conheço. Eu esteve sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me, acenou-me adeus. Gritei-lhe, adeus, ó Esteves, e o universo reconstruiu-se-me sem o ideal nem esperança, e o dono da tabacaria sorriu.